Shalom, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Moré Yonatan aqui. Antes de abordarmos o assunto do vídeo de hoje, quero deixar um recado importante. Amanhã, dia 25 de novembro de 2021, a partir das 20 horas, pelo horário de Brasília, estaremos realizando uma super live sobre a festividade de Hanukkah. Se você quer conhecer uma perspectiva dessa festividade inédita, já ative o sininho das notificações para não perder este encontro. E por falar em Hanukkah, esta semana nós estamos estudando a Parashat Vayeshev, que ocorre antes dessa festividade. Neste vídeo, você vai conhecer qual é a ligação que existe entre os sonhos de José e a festa de Hanukkah. Como eu disse antes da vinheta, esta semana estamos estudando a Parashat Vayeshev, que narra os sonhos de José e as consequências trazidas a ele e à família de Jacó por ele ter contado estes sonhos aos seus irmãos e ao seu pai. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam ao meu feixe. Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. É interessante observar aqui que José não disse aos seus irmãos que eles se inclinariam perante José, mas que o feixe dos irmãos se inclinariam perante o feixe dele. Vamos presumir que ele esteja falando aqui de trigo, um produto muito importante para o sustento do homem. Esta não era a atividade principal dos irmãos de José. Eles não eram agricultores, eram pastores. É interessante notar este ponto, porque isso tem influência na real interpretação do sonho. A seguir, José tem outro sonho, em que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Quando conta aos irmãos e ao pai, ainda mais passam a odiá-lo. Por acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti? É importante observar aqui que este sonho aborda assuntos espirituais, porque já Rachel, a mãe de José, não estava viva. Interpretando este texto no nível Sod, no nível oculto, os sábios disseram que aqui o real significado deste sonho é que José, por sua descida ao Egito e por todas as experiências que ele passou descendo ao Egito, ele precisou do auxílio dos irmãos e dos pais. Foi somente pela lembrança de seu pai, no momento em que estava prestes a ser seduzido pela mulher de Potifar, que José pôde resistir e não sucumbir aos caprichos dela. Dizem os sábios que no momento em que ele estava prestes a cair, ele vê a imagem de seu pai e pode então fugir daquela situação. Este inclinar-se, portanto, não é no sentido de submeter-se, de humilhar-se, mas era no sentido de descer para ajudar. Este inclinar-se aqui, portanto, que os irmãos interpretaram equivocadamente, tem o sentido de descer para auxiliar a José a permanecer firme no seu propósito. O fato de José ter sonhado com o sol, a lua e as estrelas indicavam que a sua família, inclusive a sua mãe, que não estava mais fisicamente ali, é que iluminavam o seu caminho, o dirigiam, como fazem as estrelas, o orientavam. E esse descer para ajudar ocorre também em outras passagens das Escrituras, como por exemplo, no episódio em que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da instrução. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Este era o propósito. Moisés deveria descer para ajudar o povo a elevar-se novamente, posto que o povo havia se corrompido pela suposta demora em Moisés descer do monte. O sonho de José significa, portanto, que os irmãos e os pais dele eram fundamentais, muito importantes para sustentá-lo, daí representado pelos feixes, e para dirigi-los e orientá-los durante a sua permanência no Egito. E esta é a mensagem também de Hanukkah. Diferente de outras festividades que acontecem no início do mês judaico ou no meio do mês judaico, em que a lua ilumina o céu, a festividade de Hanukkah, que começa no dia 25 de Kislev, ocorre quando está mais escuro. Portanto, é nos momentos de maior escuridão que nós precisamos de luz. Os sonhos de José indicam que ele receberia
o sustento e a iluminação e a orientação de seus pais e de seus irmãos, que mesmo não estando presentes, estariam com ele e lhe permitiriam sobrepujar as dificuldades e todos os obstáculos pelos quais ele passou e venceu. As dificuldades pelas quais passamos na vida não serão obstáculos para nós, se tivermos a consciência de que nós não estamos sozinhos, que mesmo distantes, os nossos rezam por nós e se inclinam em nossa ajuda, em nosso auxílio, e que um pouquinho de luz pode afastar uma grande escuridão. Shalom.